Com 21 gols marcados, Bruno Mendes é o jogador do atual elenco que mais balançou as redes do Brinco de Ouro. Com seu retorno para Campinas em 2023, o atacante deu início à sua terceira passagem pelo Alviverde e conseguiu diminuir a distância para o top 10 do ranking de maiores goleadores do estádio. Com 37 bolas na rede, Zenon ocupa a 10ª colocação. Já o topo do ranking pertence a Careca, com 83 gols marcados. Com contrato vigente até o próximo dia 31, Bruno Mendes tem conversas avançadas com o Guarani para uma possível renovação. Com 7 gols marcados em 2023, Bruno Mendes foi o vice-artilheiro da equipe na temporada. Diferente de Bruno, Pegorari possui contrato para 2024, mas não tem a permanência assegurada, já que o nome do goleiro foi ventilado no Coritiba nesta semana. A equipe paranaense busca jogadores no mercado após as saídas de Rafael William e Marcão, além da indefinição sobre Luan Poli. Pegorari chegou no Guarani no final de março para a disputa do Campeonato Brasileiro após a saída de Kozlinski para o Fortaleza. No entanto, quem assumiu a posição no início da competição foi Tony, mas após problemas pessoais, o goleiro deixou a equipe, passando a titular para Pegorari. Com 26 partidas em 2023, o experiente camisa 1 foi um dos principais destaques da equipe na temporada. E com essa sondagem, a diretoria pediu ao reserva Douglas Borges para segurar possíveis negociações com clubes interessados, como o caso do Remo. Em caso de saída de Pegorari, o Bugre confia em Douglas Borges para assumir a meta alviverde. Nos bastidores, há um entendimento que apenas um deles permaneça para 2024. Aos poucos dias do início da Copinha, o Guarani divulgou a lista dos atletas que vão disputar o torneio Sub-20 a partir do dia 3 de janeiro. Entre os relacionados aparecem o nome de 2 jogadores que já estiveram no profissional, o goleiro Álvaro e o lateral direito Ian Henrique. A dupla chegou a participar da Série B e vão integrar as categorias de base antes do início do estadual. Bom, vamos debater aqui o Guarani ou Bugre, que está em processo de montagem de time para a disputa do Campeonato Paulista do ano que vem. Vimos ali o Bruno Mendes. Bruno Mendes, o Guarani está em negociação, deve ficar pelo menos até o final do Campeonato Paulista. O mesmo acontecendo com o Derek. O Derek tem contrato com o Guarani. Até o Botafogo de Ribeirão Preto andou sondando o Derek. Não vai sair. Ele só sai para a Série A e só sai para o mercado externo. E assim mesmo, é 99% de possibilidade dele permanecer até o final do Campeonato Paulista. E aí no final do Paulista, sim, ele iria para uma outra equipe, Série A, ou então vai para o exterior. Derek é um artilheiro, Bruno Mendes também é um artilheiro. O Guarani estaria minimamente garantindo os dois, pelo menos, para o Campeonato Paulista. E se serve de alento, Batista, o Botafogo anunciou agora há pouco a contratação do Alexandro, atacante que atua pelo Tombense. Então, nesse momento, talvez aquela investida que num primeiro momento existia forte em cima do Derek, talvez não aconteça mais nesse primeiro momento. E essa situação do Bruno Mendes é inegável, né? Que o Bruno Mendes tem qualidade, que o Bruno Mendes é um jogador que veste a camisa, esse amor ao Guarani, afinal de contas começou no Guarani, teve destaque, ascendência na sua carreira no Bugre. Mas ele teve muitos problemas físicos ao longo dessa temporada. Ele próprio admitiu isso, jogou pouco. E quando voltou ao Guarani, depois de muito tempo fora, ele acabou, num primeiro momento, não tendo essa sequência de jogos e essa intensidade, essa competição extremamente forte que é o Campeonato Brasileiro da Série B, ele não conseguiu em muitas ocasiões atuar. Mesmo me recordo, por exemplo, em jogos memoráveis, um contra o Mirassol, onde ele marcou um golaço de fora da área, um chute no ângulo. Para mim, eu acho que acerta a diretoria em relação à permanência do Bruno Mendes. Mas, repito, o que pega é a parte física. Sobre o goleiro, Pegorari ou Douglas, o Douglas, ele quando teve, e apesar de ter poucas oportunidades, ele correspondeu, deu contra o recado, goleiro seguro. E o Pegorari tem essa situação do Coritiba. O Coritiba, que aliás está com grana, se tornou SAF, é comandado pelo Guto Ferreira, aqui da nossa região. E o Guto é um cara que está sempre antenado, né? Acompanha o Campeonato Brasileiro da Série B. E não só o Pegorari. Há informação de que o Ivan Quaresma, que passou pela Ponte,
também estaria sendo cotado ou sondado para vestir a camisa do Coxa. O que pega nesse momento do Ivan Quaresma é a grana. Afinal de contas, tem um salário alto, pertence ao Corinthians e o Pegorari seria um caminho mais forte para o Coritiba. Mas assim, caso ele saia, na minha opinião, o Douglas pode assumir a titularidade de forma tranquila. A informação que eu tenho é que o Guarani pediu uma compensação financeira. Pegorari tem contrato com o Guarani até o final de 2024 e o Coritiba não quis pagar. Acertou com o Ivan Quaresma e desistiu do Pegorari. Outras informações, CH, para o seu comentário. A questão do Regis. Aceitou a redução do salário e vai permanecer para a temporada 2024. Outra questão aqui é com relação a anúncio de jogadores. Guarani vai anunciar um pacotão, são 7 jogadores no dia 26, quando o Guarani vai se reapresentar. No período da tarde, o Guarani vai anunciar 7 jogadores que já estão contratados. Não dá para falar que é boa notícia, não, porque a gente precisa ver quem vai ser apresentado. De qualquer maneira, é a impressão que eu tinha que a diretoria está trabalhando, né? E é uma Eu só não entendi muito o anúncio do Ryan com antecedência, mas beleza, eu não tenho que entender nada, eu só estou querendo aqui interpretar as coisas. 7 jogadores, o Guarani precisa mais de 10, disse o próprio Juliano. 7 mais 1, 8, ainda faltam uns 4, 5 para fechar, segundo o próprio Juliano, o homem forte do futebol, esse elenco para a disputa do Campeonato Paulista. Legal, essa informação da permanência para o Campeonato Paulista do Derek é uma boa notícia. O Regis não dá para chamar de boa notícia porque, infelizmente, com todo respeito ao jogador que a gente tem, o carinho que a gente tem por ele, pela história dele, pelo ser humano, em 2023 ele não compensou o custo-benefício e todo o esforço que o Guarani fez para tê-lo. Não deu certo, não jogou. Tomara 24 seja muito diferente. Eu tenho informação que foi um pedido do Humberto de querer contar com o jogador e o Humberto deve ter os motivos dele. Humberto é um cara que eu respeito muito como treinador e para pedir o Regis ele deve ter as suas justificativas. E sobre o goleiro, goalkeeper, eu quero dizer o seguinte, tecnicamente o Douglas... Guarda-valas. Isso aí. O guapo. O guarda-metas também, né? É o seguinte, o Douglas dá conta do recado, tranquilamente, só que tem um detalhe. Qual? O Humberto Louser gosta de goleiro que jogue com os pés. Você tendo o Pegorari e o Douglas, você tem 2 goleiros prontos e com características diferentes. Aí vem a pergunta, libera o Pegorari? Eu não liberaria. De qualquer maneira, o Coritiba tem neste momento uma situação financeira SAF um pouco melhor que o Guarani. Não sei se o Guarani vai conseguir. Tomara que consiga, porque eu não liberaria. Estou falando tecnicamente, tá, gente? Estou falando de negócio, nem de situação. Eu não sei, por exemplo, se existe uma relação ficar com o Regis e facilitar a saída para o Coritiba do Pegorari. Não sei, eu estou conjecturando aqui. De qualquer maneira, tecnicamente, eu ficaria com o Pegorari. Pegorari permanece? Fica. Permanece. Boa notícia. Então o Douglas vai sair? Douglas sai? Porque ele admitiu que quer jogar. Ele falou, quero jogar, preciso rodagem. Não fica com o Douglas ou ficará com os dois? Ele tem contrato, vai ficar com os 2. Boa notícia. E um desses 7 nomes pode ser Bruno Nazário. Bruno Nazário... Muito bem na Chape. Ele foi muito bem na Chape, não teve o contrato renovado e ele pode vir em definitivo, porque ele não tem mais vínculo nenhum com a Chape. O empresário dele é o Nenezini e o Nenezini teria oferecido... O Guarani não tem feito negócios com o Nenezini, ultimamente, né? Fez no passado, mas ultimamente não tem feito negócio. Mas o Humberto Louser gosta muito do trabalho do Bruno Nazário e vê na possibilidade da contratação do Bruno Nazário um substituto para o Bruninho. Jogadores que têm mais ou menos a mesma característica. Então, Bruno Nazário pode pintar dentro desses 7 que serão anunciados no dia 26. E seria uma boa. Dia 26...
À 26. Terça-feira que vem. Quer dizer que o Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes vai ser quente no dia 26. Vai ser muito quente com a sua apresentação. Muito obrigado. Está registrado. Fazendo propaganda no próprio trabalho. Cairia como uma luva, fase, hein? Bruno Nazário. Você sabe que o Bruno Nazário, eu gosto. Narrou muito bom. Muitos gols do Guarani no Brinco, mas um dos gols mais bonitos que eu narrei no Brinco de um jogador do Guarani foi do Bruno Nazário em um jogo do Campeonato Paulista, se não me falha a memória, da Série 2, que ele fez um gol de bicicleta. Foi um golaço, realmente, foi o Bruno Nazário naquela ocasião que fez esse gol, esse golaço. Foi muito bem na Chapecoense, apesar da Chape ter brigado até na última rodada para escapar, e escapou da zona do rebaixamento, escapou do rebaixamento, mas ele foi muito bem na Chapecoense, cairia muito bem nesse estilo de jogo no Humberto Louser, de intensidade, de força, jogador que pode atuar pelas beiradas, ali pelo meio também, e quando passou pelo Guarani foi muito bem. Ele fez, eu puxei aqui, né, aproveitou o comentário do meu solerte amigo. Aliás, Tuxi, anda bem? Tranquilo? Tá bem, graças a Deus. Tá chegando até melhor agora. Muito bem. O Nazário jogou 45 partidas na temporada 2023. Boa. Fez 10 gols, 12 assistências, segundo aqui as informações que tem. Eu gosto também. Mas eu às vezes, eu tenho a impressão que falta a ele um pouco mais de... Não é de vontade, mas um pouco mais de esforço na parte física. Eu tenho convicção disso, que ele super preparado fisicamente, ele rende mais. Não sei se ele foi atormentado neste ano por contusões. Foi a impressão que eu tive à distância vendo os jogos da Chape, onde ele atuou. Mas tecnicamente é um bom jogador e ele pode sim, como você observou, não sei se foi você que falou, entrar ali numa possibilidade de função do Bruno. É uma característica diferente, mas ele sabe fazer por dentro também. Então, se essa for uma informação de contratação, eu gosto. Para mim não falta nada. Bruno Nazário encaixa perfeitamente, muito bem no time do Guarani. Nós transmitimos jogos na tela da Band da Série B, fizemos vários jogos da Chape e ele arrebentou. Tem muita qualidade técnica e ele vai encaixar perfeitamente no time do Guarani. Eu contrataria sem pestanejar. Olha, é o seguinte, um abraço para o Gustavo Rosolém. Gustavo Rosolém, que comanda a base do Guarani. Ele que contratou aí o time da Copa São Paulo, né? Cerca de 70% dos meninos trazidos pelo Gustavo Rosolém. E também tem uma novidade com relação à questão da base. O Guarani terá um CEO ou um executivo na base também. O Guarani tem o Ricardo Moisés, que é o CEO geral, né, do clube, mas o Guarani vai profissionalizar a base. É uma informação que me agrada muito, porque tem que tocar no negócio como se fosse uma empresa, profissionalizar os seus departamentos. E o Guarani vai fazer isso, já está em negociação adiantada com esse CEO que no ano que vem vai assumir a base do Guarani Futebol Clube. Ô Batista, eu também gostei dessa informação. Eu acho que esse é o caminho mesmo, colocar gente que pode ser cobrada, um profissional, não é? Eu acho que as coisas têm que funcionar e sorte a quem for escolhido.